boa tarde a todos. Neste momento, solicitamos que mantenham seus microfones desligados, desconectem-se das redes sociais, a fim de melhorar a conectividade e evitar ruídos em nossa transmissão. Destacamos ainda a importância do uso de máscaras em ambientes com mais de uma pessoa. Favor preencher a frequência que está disponibilizada no chat, pois ela comprovará a sua participação. Damos as boas-vindas a todos os gestores, profissionais de saúde e áreas afins que estão prestigiando o nosso evento. Este evento é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins, por meio da Superintendência de Políticas de Atenção à Saúde, Diretoria de Atenção Primária, Gerência de Áreas Estratégicas para os Cuidados Primários, e tem como objetivo qualificar o processo de trabalho das equipes de atenção primária à saúde, com foco na vigilância alimentar e nutricional e promoção da alimentação saudável. Neste momento, gostaria de convidar a senhora Laudeci Alves do Carmo Soares, diretora de atenção primária, neste ato representando a Secretaria Estadual de Saúde, para fazer a fala de abertura do nosso evento. Pessoal, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Em nome da Secretaria de Estado da Saúde, gostaria de agradecer a cada um de vocês pela participação, por reservar um tempo em suas agendas para estar conosco hoje à tarde, discutindo sobre um tema tão importante. E eu, inicialmente, gostaria de agradecer a vocês por estarem conosco, as nossas convidadas de hoje à tarde, que estarão também conosco conduzindo o nosso evento. Só lembrar aqueles que não participaram ontem, nosso seminário está sendo gravado, a gente vai hospedá-lo no canal do YouTube, da Atenção Primária no YouTube. Então, oportunamente, vocês poderão assistir, aqueles que não viram, e quem quiser rever pode assistir novamente, tá? Ontem a gente teve uma fala importante sobre a vigilância alimentar e nutricional, sobre o projeto de enfrentamento à obesidade, o ECOA-SUS, o Atlas da Obesidade do Estado do Tocantins, com a professora Sônia e a TT, Terezinha Franca, nossa nutricionista, e a Jéssica falou sobre o programa Saúde na Escola. E hoje a gente tem a grata satisfação de receber a Lina Mara, que é enfermeira e trabalha aqui conosco na atenção primária, que vai estar falando para vocês um pouquinho aí sobre hipertensão e diabetes na atenção primária à saúde. E a Thaís Fonseca Veloso, do Ministério da Saúde, que eu gostaria de cumprimentar e agradecer pelo aceite ao convite de estar conosco, que vai estar falando, então, sobre a atenção às pessoas com obesidade, hipertensão e diabetes mellitus, baseados aí na portaria 2994, que é do ano passado. Então, em nome da Secretaria, muito obrigada, Thaís, pela sua participação aqui conosco. A Gabriela também vai estar conosco, que é do Ministério. Então, a minha palavra de gratidão pela participação de vocês. São temas relevantes que nós precisamos estar trabalhando. Apesar da pandemia ser uma prioridade na saúde, nós precisamos trabalhar esses demais temas que também são importantes. E a hipertensão e diabetes são temas fundamentais. Nós temos visto, acompanhado os números de óbitos, tanto em mulheres quanto na população em geral, um grande número de óbitos por hipertensão e diabetes. Então, são causas evitáveis que a gente pode contribuir, pode trabalhar para minimizar os danos, minimizar os riscos. Então, sejam muito bem-vindos. Desejo que tenhamos uma excelente tarde. Thaís, eu te devolvo a palavra e fico aqui nos bastidores à disposição de vocês, tá? Obrigada. Obrigada, Laudeci, pela sua fala. Neste momento, eu convido a senhora Lina Mara Bernardes Nascimento, enfermeira, atuando na Diretoria de Atenção Primária, para apresentar o tema Hipertensão e Diabetes na Atenção Primária à Saúde. A palavra está com você, Lina. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Estão me ouvindo agora? Eu quero agradecer primeiro, a oportunidade que vocês estão me dando. É uma área nova para mim, porém estou gostando muito. Estou aprendendo os protocolos, fluxo de trabalho. E eu vou falar um pouquinho sobre a hipertensão e diabetes na atenção primária e também sobre alguns fatores importantes sobre os indicadores, Então, estou na área técnica de ações estratégicas para redução de hipertensão e diabetes, Vou falar um pouquinho sobre os indicadores. Eu sou enfermeira, pós-graduada em urgência e emergência, estou agora na atenção primária. Então, os indicadores de atenção nas ações estratégicas de atenção primária são dois. Que
faz parte da minha área técnica. O indicador 6, que é o percentual de pessoas hipertensas, com pressão arterial aferida em cada semestre, e o indicador 7, que é o percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina alterada, né? São os protocolos, né? É através dos protocolos que é feito a ação estratégica para conduzir os dois indicadores. O que são os indicadores de desempenho? Vocês que estão aqui, algumas pessoas já têm noção e já trabalham com os indicadores, já alimentam os indicadores, mas não custa nada falar um pouquinho, né? Os indicadores de desempenho organizacional são ferramentas básicas utilizadas para o gerenciamento do sistema operacional. Compõe o incentivo financeiro de pagamento por desempenho de atenção primária, a APS, do ano de 2020, no âmbito do programa Previne Brasil, instituído por meio da portaria 2979, de 12 de novembro de 2019. O que os indicadores mostram e definem, né? Qual a definição deles? Definir o incentivo financeiro do pagamento por desempenho por município de Distrito Federal, subsidiar as definições de prioridade e planejamento de ações para melhoria da qualidade da PS, promover o conhecimento dos resultados, o reconhecimento dos resultados alcançados e a efetividade nas necessidades de aperfeiçoamento das estratégias de intervenção sobre diabetes e hipertensão, orientar o processo de pagamento por desempenho no âmbito da gestão municipal, assim como entre as outras esferas, né, da gestão do SUS. É muito importante entender que os indicadores é o norte, né, é o nosso norte, é o que mostra o nosso desempenho, é o que mostra a estratégia que vocês estão fazendo, o total de atendimento, a qualidade do atendimento, né? Também promove a democratização e a transparência da gestão da atenção primária, o fortalecimento da participação das pessoas por meio da publicação de metas e resultados. Então, quando lá na frente eu vou explicar um pouquinho sobre as porcentagens, né, como estão as porcentagens no município, em todo o território, no estado, e está precisando um pouquinho mais de intervenção. Às vezes pode estar ocorrendo algum erro, alguma dúvida na hora de inserir para alcançar os indicadores. Aonde que a gente consegue o guia orientador, consegue o passo a passo para estar preenchendo e solucionando o problema dos indicadores, né? Previne Brasil, o CISAB, saúde.gov.br, pode passar, porque eu só quis demonstrar um pouco como está a página lá, no Previne Brasil. O indicador 6, eu vou falar um pouquinho sobre ele, que é o percentual de pessoas hipertensas. É o indicador que fala sobre hipertensão arterial aferida em cada semestre. Né? Pode passar. Esse indicador, ele nos mostra um dos maiores problemas que está tendo no Brasil, né? Que são os problemas crônicos, as comorbidades relacionadas à hipertensão. Além de aumentar a hipertensão, ela aumenta a mortalidade, e sobretudo em pessoas idosas, um fator importante também na hospitalização de paciente por Covid, porque é uma comorbidade que leva muita internação e gera custos também, né, para o sistema de saúde. Então, assim, eu queria empregar um pouquinho a importância da atenção primária nesse tratamento, nessa orientação, nessa conduta, né, de trabalho de vocês, na alimentação dos indicadores para diminuir um pouco a hospitalização, as comorbidades, né, que trazem as hospitalizações pelo problema mais agravante de hoje em dia, que é o Covid. Como que a atenção primária consegue e pode melhorar os nossos indicadores e melhorar o processo de trabalho, manter o acompanhamento nominal das pessoas com hipertensão adscritas à equipe, verificando a frequência de acompanhamento, criar um fluxo também, né, para proporcionar o constante monitoramento de pressão arterial dos usuários da unidade básica de saúde, com a finalidade de que as pessoas sejam orientadas e organizadas, que não falte medicamento, que as prescrições trimestrais, semanais e mensais fiquem em dia, né? O agendamento de consulta para médicos e enfermeiro também, facilitar o agendamento para esses pacientes, orientar o cidadão também. Hoje em dia não está podendo fazer mais
algumas reuniões, né? Mas podemos fazer e montar estratégia para reuniões de web, flexibilizar a agenda através da reserva pelas condições de saúde, né? Olhar do lado mais humano, as condições de cada paciente, intensificar as visitas domiciliar e a inserção correta no prontuário eletrônico, que é o que a gente está pesando mais agora, né? O indicador 7 é o indicador da diabetes. É o percentual de diabéticos de solicitação de hemoglobina glicada. O diabetes mellitus é um transtorno metabólico, uma alta prevalência também na população brasileira. Ele compõe um dos fatores de riscos mais importantes de riscos cardiovasculares. É uma importância que vem aumentando devido às complicações agudas e crônicas, né? É comorbidade importante também no fator COVID, internações, tempos de internações. Pode ser uma condição sensível da atenção primária à saúde. O bom manejo dessa doença contribui para a diminuição e as complicações mais na frente, as complicações posteriores que causam internações. A mensuração da hemoglobina glicada é um exame padronizado e adequado para acompanhamento de longo prazo, desde o problema de saúde. Então, assim, nos cadernos protocolos, né, no caderno de atenção básica, tem os protocolos para seguir, de acordo com os indicadores. E qualquer dúvida também pode me ligar, pode mandar mensagem pelo WhatsApp. Tudo. O que mostra? Demonstra o acompanhamento, né? Os indicadores demonstram o acompanhamento regular pela equipe de saúde das pessoas com diabetes mellitus, bem como a realização do exame padronizado e acompanhamento dessa doença de maneira complementar, a glicose sérica ou a glicose capilar, quanto a estes também quando eles forem necessários. Né? Tem a consulta e, através da consulta, como melhorar na atenção em relação aos pacientes diabéticos, melhorar também a questão do percentil, né, das porcentagens de inserção, manter o acompanhamento nominal das pessoas com diabetes, a assistência da equipe, né, verificando a frequência de acompanhamento, o agendamento de consultas para o médico e também para o enfermeiro da equipe, a orientação do cidadão, também a flexibilidade da agenda, né, a inserção correta no prontuário eletrônico. Aqui eu vou mostrar um pouquinho como verificar os indicadores. É interessante cada equipe ter noção de como estão seus indicadores, porque tem a porcentagem, né, de melhoria. E aqui vai no cisab.saude.gov.br. Vocês vão lá em indicadores de desempenho. Pode passar. Aqui é só mostrar na mesma tela como verificar os indicadores e como também ler a nota técnica de como inserir os indicadores. Aí vocês clicam aqui em indicadores de desempenho, coloca o indicador 6, que for no caso de hipertensão, tem a opção de nível de visualização de município e de estado. Pode passar. Nessa tela, volta um pouquinho o slide anterior, eu quero só mostrar que tem a opção da nota técnica. Aí tem a nota técnica em cima, o documento orientador e o guia de preenchimento da PEC. Aqui na nota técnica explica o que é os indicadores, o porquê de preencher os indicadores, a importância do indicador que é necessário para o pagamento, né? Logo mais a gente vai falar um pouquinho sobre a portaria que mostra o incentivo financeiro. Então, assim, a necessidade de vocês lerem a nota técnica, o documento orientador e a guia de preenchimento. Pode passar que eu vou mostrar mais na frente que aqui embaixo tem ver em tela. Clicando em ver em tela, aparece essa opção de porcentagem. Está vendo aí, acompanhante a evolução de indicadores, menor que 20%, a maior que 20%, 35%. O que eu tenho notado, está vendo que por quadrimestre, nós estamos aqui, ó, desde... Aqui eu coloquei estado, por estado, né? Estado de Tocantins. Todos os quadrimestres, as porcentagens abaixo do esperado, né? Então, assim, estamos no quadrimestre 2021 com 9% no alcance de inserções de indicadores. Então, assim, tem que melhorar, tem que ver aonde que está sendo o problema, onde está sendo o erro nas UBSs, né? Para a inserção
das informações para aumentar os indicadores. Pode passar que eu mostro na frente um município específico, eu não cito o nome. Pode passar. Aqui, isso. Aqui mesmo. Aqui é o município de Palmas, né? Onde que eu mostro aqui que está 6% no quadrimestre de 2021. Então, assim, está abaixo, bem abaixo do esperado, né? O numerador está 3.651, o denominador está 60.027 pessoas, e, no entanto, esses só 6% foram avaliados, consultas agendadas, realizadas, então tem alguma coisa errada aí. Mas na frente eu explico o que pode ser esse erro, o que eu penso ser esse erro de inserção para aumentar o indicador. Pode passar. Aqui eu mostro mais especificamente, né, a nota técnica, a opção de abrir a nota técnica, a opção do documento orientador. Nesse documento orientador, ele mostra o passo a passo de inserção para aumentar os indicadores, né? Aqui também mostra o guia de preenchimento da PEC, e para a PS que não tem internet, não tem facilidade de internet, tem a guia do preenchimento CDS. Essa guia também pode ser preenchida e vale para a inserção dos indicadores. O indicador 6, ele é feito como? O percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida a cada semestre. Então, assim, a cada semestre tem que ser verificado no mínimo a cada 12 meses, 2 vezes ao ano. Né? Informar para as equipes da APS dados que são coletados no prontuário eletrônico, né? Tendo em vista que os indicadores do pagamento de desempenho no âmbito do programa do Previne Brasil, o profissional que registra, esse é um fato bem importante, o profissional que registra a pressão arterial é o médico, enfermeiro e o técnico auxiliar de enfermagem. A fórmula de cálculo é o número de hipertensos com PA aferidas semestralmente nos últimos 12 meses. Então, sobre o parâmetro de cadastro de hipertensos identificados. O que acontece? Aqui no lado esquerdo da tela tem os sinais vitais, que são pressão arterial, onde pode ser ferido pelo médico, enfermeiro e auxiliar. Essa é a primeira etapa da inserção. Então, aqui, o que eu vejo nos programas de saúde da família é que são inseridos por técnicos de enfermagem. Passa mais para frente. Inserir, aí o técnico de enfermagem insere essa primeira informação. Só que aqui, eu acho que é o problema, eu não sei se vocês estão fazendo assim no programa de saúde de vocês. Lá em problema, condições de avaliação, somente quem insere a hipertensão, o valor de hipertensão arterial é o médico ou enfermeiro. Somente essa parte, quando o enfermeiro insere e finaliza, coloca o CID ou o CIAP, quando o enfermeiro coloca o CIAP e o médico coloca o CID, e finaliza, ela sobe para os indicadores. Aquela primeira parte onde o técnico de enfermagem avalia, ela não sobe como indicador. Então, eu não sei se isso que está sendo feito, né, nos municípios de vocês. Estão pegando o primeiro registro do técnico e não registrando novamente como enfermeiro e médico. Aqui eu coloquei uma observação bem importante que está no sistema, esse está no passo a passo também da nota técnica, que é a importância, né? Aqui também tem a opção, né, do CIAP-2 e o CID-10, o denominador de hipertensão. É assim que é para ser feito. Coloca o CIAP, se for enfermeiro, o CID-10, se for médico, insere, clica finalizar, isso o médico ou enfermeiro. Pode até pegar a pressão arterial aferida em primeira instância pelo técnico de enfermagem. No entanto, quem deve registrar e finalizar é o médico e o enfermeiro. Pode passar para frente. Gente, eu queria deixar algumas coisas aqui de informações, que assim, eu estou aprendendo um pouco agora também, não tenho muita habilidade com alguns programas da saúde, da atenção primária, mas o que eu tenho notado é que, às vezes, o simples fato da inserção errada pode estar prejudicando a alimentação dos indicadores de vocês.
Eu estou à disposição, o Adriano também me orientou, disse que está à disposição também dos municípios em relação ao preenchimento. Eu acho interessante observar e verificar quantas porcentagens, a maneira que eu ensinei aí e mostrei do CISAB, para olhar os percentis de cada município, você pode olhar por município, por região, territorial também, e olhar sempre mensalmente, semanalmente, para saber se os percentis de vocês, as porcentagens em relação aos indicadores estão subindo, tá? Estou à disposição, agradeço mais uma vez as meninas da ADAP, a Laudecia, a Thaís, pela paciência, a TT, a Jéssica, muito obrigada por tudo, a Marta, obrigadão. Desculpe qualquer coisa. Obrigada, Lina, pelos seus apontamentos. Agora a gente abre para caso algum participante tenha algum questionamento, pode estar inserindo no chat, tá? Para que a mesma possa estar respondendo caso tenha algum questionamento. Mas, como a Lina falou, né, a diretoria de atenção primária se coloca à disposição pelo telefone 3218-2732 ou 3272. Pode estar entrando em contato com a gente por esses e-mails, que a gente faz total questão de orientar o município quanto a esses indicadores. Thaís, Oi. tem um questionamento no chat, o que fazer quando a UBS não for informatizada? Mas aí é a questão de... Eu posso falar. Pode falar, TT. Pode falar. Né? Porque sistema de informação, a gente sabe também, na área de alimentação e nutrição, a gente sabe que a gente tem os sistemas, né? Agora, assim, quando não for informatizado, vai ter que centralizar a digitalização lá na Secretaria Municipal. Não se pode perder o dado. Não sei Isso, tem a opção do CDS, o ideal, né, Lina, é ter um preencher UBS o formulário informatizada, mas se não tiver, é centralizar e digitar a nível de Secretaria Municipal de Saúde. Isso, lá nos apontamentos que eu fiz no passo a passo da nota técnica, tem a ficha de inserção de CDS para quem não tem informatização no seu município. Então, lá tem o passo a passo também para preencher essa guia e para inserir. Isso, a gente pode estar disponibilizando essas notas técnicas também nos e-mails dos municípios, né? É importante também reforçar aos municípios que têm mais de um participante na sala, a participação e solicitamos que preencham a frequência com o nome de todos e também coloquem um e-mail, né? Esse e-mail a gente pode estar disponibilizando todo o material, todas as notas técnicas, tá bom? A gente pode estar disponibilizando para vocês. Tem mais algum questionamento? Então, parabenizando, viu, Lina? Muito obrigada, a sua apresentação foi ótima. Obrigada. Neste momento, eu gostaria de convidar a senhora Thaís Fonseca Veloso de Oliveira, analista técnica de políticas sociais do Ministério da Saúde, atualmente na Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, para apresentar o tema Atenção às pessoas com obesidade, hipertensão e diabetes mellitus, segundo a portaria 2.994, de 29 de outubro de 2021. E logo em seguida passará a palavra para a senhora Gabriela Carrilho Lins de Andrade, que é nutricionista, atualmente está como consultora técnica da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde. Senhora Thaís, está conosco? Oi, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Tá, quem vai começar a apresentação é a Gabriela, tá? Ela vai compartilhar a tela para vocês. Ok, então gostaríamos de convidar a senhora Gabriela Carrilho de Lins de Andrade. Gabriela está conosco? Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Boa tarde. Estamos sim. Pronto, eu vou compartilhar aqui a apresentação. Estão conseguindo ver?
Estamos sim. Bom, então, boa tarde. Queria agradecer, em nome da SEGAN, né, o convite da Secretaria de Estado de Saúde do Tocantins e a Diretoria de Atenção Primária à Saúde. E a gente vai falar, eu e Thaís, né, sobre a portaria 2994, de 29 de outubro de 2020, que vai tratar do fortalecimento do cuidado às pessoas com doenças crônicas na atenção primária à saúde. Inicialmente, a gente acha interessante, né, fazer uma contextualização para poder dizer que as doenças crônicas, né, das quais são tratadas pela portaria, né, a gente tem um aumento vertiginoso ao longo dos anos, né, dada aí a transição demográfica, a transição epidemiológica, a própria transição nutricional, que faz com que a gente tenha um número cada vez maior, né, de pessoas com obesidade, com hipertensão arterial e com diabetes mellitus. E isso atrelado ao contexto, né, da pandemia de Covid-19, a gente sabe que foi preciso uma reestruturação, né, na assistência e a necessidade de pensar em novas formas de cuidado. E aí, então, a gente tem sabido, né, que tem tido a necessidade, né, de se utilizar tecnologias à distância para que esse cuidado ele continue acontecendo. E que isso demanda, né, das equipes de saúde, né, da família e de equipes de atenção primária à saúde, uma reorganização no processo de trabalho. E ainda que, se a gente tem uma queda, né, nos atendimentos e nesse acompanhamento dessas pessoas que têm obesidade, hipertensão e diabetes, a gente tem uma dificuldade, né, de estar controlando a doença e isso pode acarretar, né, complicações. Então, é nesse bojo, né, que a gente tem a publicação da portaria, né, 2994, que vem para instituir, em caráter excepcional e temporário, um incentivo financeiro federal para atenção às pessoas com obesidade, diabetes e hipertensão no âmbito da atenção primária à saúde, no SUS, no contexto da emergência em saúde pública de importância nacional decorrente da pandemia do coronavírus. Então, o objetivo dessa portaria é justamente via fortalecer a atenção precoce a essas pessoas por meio da organização da assistência, baseada, né, nos protocolos e nas linhas de cuidado, buscando, então, reduzir as complicações associadas à Covid-19 e incluir também ações de promoção da saúde e de prevenção. Então, agora, tratando um pouquinho, né, mais especificamente das orientações para o cuidado, a gente sabe que é necessário retomar o acompanhamento, né, das pessoas com as doenças crônicas não transmissíveis, para que esse acompanhamento ele tenha uma regularidade adequada, para que a gente possa, né, garantir uma estabilidade clínica dessas pessoas, né, e reduzir as chances, né, de desfechos desfavoráveis durante o período de pandemia. Então, isso já justifica a própria publicação dessa portaria. Então, quais seriam as ações, né, para utilizar o incentivo financeiro federal? A primeira ação que a gente traz é a questão da identificação do cadastro e da estratificação do risco das pessoas com obesidade, com diabetes e com hipertensão, por meio das ações de vigilância alimentar e nutricional da população adstrita. Posteriormente, né, a gente deve fazer a identificação precoce e priorizar o acompanhamento e monitoramento dessas pessoas e daquelas que tenham, né, síndrome gripal ou que estejam com suspeita ou que já tenham confirmado a Covid-19. A terceira ação, né, é no sentido de fortalecer a atenção integral, priorizando, né, na pandemia a assistência terapêutica de maneira multiprofissional aos indivíduos com obesidade, diabetes e hipertensão, de acordo com as diretrizes estabelecidas. Como quarta ação, a gente tem o fortalecimento da prevenção da transmissão do coronavírus em indivíduos com obesidade, diabetes, hipertensão. E, por fim, a implementação de ações, né, que a gente sabe muito importantes, né, de caráter intersetorial e também comunitário para a promoção da saúde, para fazer o apoio tanto dos indivíduos, quanto das suas famílias, como de suas comunidades, para adotar uma vida saudável. Obrigada. A situação epidemiológica que a gente enfrenta, né, de Covid-19 em cada território.
A gente lançou, o Ministério da Saúde, né, no ano passado também, o manual Como Organizar o Cuidado de Pessoas com Doenças Crônicas na Atenção Primária à Saúde no contexto da pandemia. Então, esse manual está disponível e ele vem falando, né, um pouco da reorganização desse processo de trabalho, né, para atender essas pessoas nesse momento, né, que a gente enfrenta de pandemia. Vai tratar da estratificação de risco, falar sobre a frequência desses atendimentos, né, de acordo com o risco, definir também a modalidade de atendimento, né, pensando que ele pode ser à distância, que ele pode ser presencial e que ele pode ser domiciliar. Vai falar também sobre o acesso a medicamentos, automonitoramento, o autocuidado com relação tanto à alimentação quanto à atividade física e também à saúde mental, e também vai abordar, né, a questão das pessoas com doenças crônicas e síndromes gripais, pessoas com sobrepeso e obesidade, câncer e tabagistas. Então, com relação à estratificação de risco, a gente sabe que ela é importante, né, porque ela vai permitir estabelecer um plano de cuidado mais eficaz e seguro para esse momento da pandemia. Então, ela vem, né, para diferenciar o cuidado e poder pensar nos fluxos da rede. Então, para isso, para a gente poder estratificar o risco, é preciso que a gente consiga avaliar tanto a condição clínica da pessoa, como também a capacidade que ela tem, né, para estabelecer o seu autocuidado e também avaliar o seu contexto de vulnerabilidade e seu suporte familiar. Então, essa questão, né, de usar os critérios, tanto clínicos, quanto sociais, quanto econômicos e familiares, é importante para que a gente venha entender qual é o risco daquela pessoa. E aí, além dessa estratificação de risco, também é importante que as equipes consigam se organizar, né, para fazer busca ativa daquelas pessoas que não estão conseguindo comparecer às unidades básicas de saúde ou que, né, deixaram de manter contato durante os últimos meses por conta do contexto enfrentado. Então, essa importância de não interromper o acompanhamento, né, uma vez que a gente sabe que o acompanhamento pela atenção primária já é estabelecido, né, na literatura, de que ele vem apresentando, né, melhoria nos resultados no controle, né, das comorbidades, né, com relação também à questão das mudanças alimentares, que a gente sabe que para esse público também é super importante, né, também a questão da melhoria da qualidade de vida, né, do autocuidado, que eu já falei, e também na própria adesão ao tratamento, e também para reduzir, né, o risco de hospitalização. Então, pensando nessa ideia, né, da atenção integral, a gente reforça que é preciso, né, ter o segmento e a periodicidade de acompanhamento e que precisa ser adaptado para qualificar a atenção, né, a partir aí do que a gente identifica, então, das questões clínicas, né, de como que é a rede social da pessoa, das fragilidades e singularidades quanto ao tratamento. E aí, para estabelecer esse acompanhamento e o monitoramento, né, é importante que sejam incluídas perguntas quando, né, da realização do monitoramento, que abordem a questão da adesão terapêutica para o controle das doenças crônicas, né, que faça orientações sobre o uso correto da medicação, que também possa estar abordando aí a questão da alimentação saudável, da importância da atividade física, do uso de tabaco e álcool, e também investigar, né, sobre sintomas gripais e a adoção de medidas de proteção relacionada à Covid-19. E aí, as consultas à distância, a gente reforça, né, que elas podem ser feitas, né, por meio de telefone, também de aplicativos de mensagem e de plataformas virtuais de webconsultas, levando em consideração a estrutura, né, que a gestão local tenha e os canais também que essas pessoas têm maior ou menor afinidade. Então, realmente precisa estabelecer um contato aí entre a questão da equipe, né, das pessoas e da gestão que oferece. E aí também, como a gente falou, né, a importância de continuar pensando na promoção da saúde. E aí, para isso, a gente, né, faz a indicação de realizar articulação com as instituições e as entidades locais, com foco na prevenção do contágio entre pessoas de maior risco, né, principalmente os idosos e pessoas com obesidade e as outras doenças crônicas. E também pensar em realizar, né, as ações de educação alimentar e nutricional,
promover a alimentação adequada e saudável, a atividade física, considerando aí, né, levando em consideração a necessidade das medidas para evitar a propagação do vírus, e também desenvolver um plano de comunicação para divulgar e disseminar orientações sobre alimentação adequada e saudável, doenças crônicas, prevenção da Covid e a importância da prática de atividade física nas diferentes fases da vida para a população no território. E aí, Thaís, então, vai falar agora para vocês um pouquinho, né, sobre a orientação aos gestores. Mais uma vez, agradeço. Thaís, está contigo. Oi, gente, boa tarde. Obrigado, Gabi. Então, pode passar. Apesar de, né, o nosso público hoje serem mais os profissionais de saúde, só para dar uma orientação, então, que também os profissionais precisam saber, né? O repasse desse recurso foi feito por meio de uma parcela única, então foi um recurso diferente para cada modalidade de equipe de atenção primária e de saúde da família. Receberam aqueles municípios de acordo com as equipes homologadas e custeadas pelo Ministério da Saúde com o cadastro do SINES, a competência financeira de agosto de 2020, e o prazo de vigência do recurso é até 31 de dezembro de 2021. Pode passar. Então, como é que eu identifico o recurso na conta do Fundo Municipal de Saúde, né? O programa de trabalho que originou o repasse referente à portaria é o de enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. E aí são recursos pertencentes ao bloco de manutenção das ações e serviços de saúde, que são aqueles recursos que a gente chama de custeio. Então, é possível confirmar a transferência olhando diretamente no portal do Fundo Nacional de Saúde, e dá para olhar também, além do portal, né, que você consegue saber a data de efetivação da transferência do fundo, qual é a ordem bancária, a conta corrente que foi depositada, você pode olhar também no canal do YouTube do portal sobre como fazer essa consulta. E quais são as ações de custeio, né? São aquelas de manutenção das ações e serviços, que a gente chama de despesas correntes. É a manutenção da prestação das ações e serviços públicos de saúde, funcionamento dos órgãos e estabelecimentos responsáveis pela implementação das ações e serviços públicos de saúde. E como é que pode utilizar, então, esse recurso? Tem bem detalhado na Lei 4.320, de 1964, ela trata quais são as normas do direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos, e na Portaria 448 de 2002. Também tem informações na Portaria 3992 de 2017, que é a que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos. E ali vocês vão poder ver exatamente quais são os tipos de aplicação que se pode fazer com esse recurso tipo custeio. No portal da APS também, se você clicar lá no link de gestor e financiamento, tem explicadinho também quais são as formas de aplicação do recurso. Nós estamos elaborando um documento que deve ir para os estados e municípios daqui a mais ou menos uma semana, 15 dias no máximo, que vai estar mais explicadinho com as principais dúvidas em relação à portaria e essa dúvida em relação à utilização do recurso também. Pode passar. E o que o gestor deve fazer, então, né? Como é que é a coordenação e execução das ações e serviços? Deve conhecer o perfil e a necessidade de saúde locais para poder construir as ações de acordo com essas necessidades e com as características de cada território, pactuar as linhas de cuidado de doenças crônicas, embora hipertensão e diabetes ainda não tenham uma linha de cuidado formalizada, a obesidade já tem uma linha de cuidado formalizada, na portaria 424 e 425, então vocês podem consultar essas portarias também para ajudar a como organizar esse cuidado, né, nos outros pontos de atenção para além da atenção primária, garantir o apoio logístico necessário, considerar a situação epidemiológica da pandemia no território, exatamente para saber quais ações promover, né, as ações de promoção da saúde, que geralmente são ações que são mais feitas em grupo, né, coletivas, se naquele momento no território é possível fazer essas ações ou não. Prover o acesso aos insumos e medicamentos necessários e realizar ações de prevenção e promoção da saúde efetivas. Não necessariamente todas as ações de promoção
são as ações em grupos, né? Então, assim, desenvolver outras formas inovadoras, criativas de ações de promoção da saúde que não envolvam a participação dos grupos nesse momento em que a gente deve ficar em isolamento social. E o monitoramento, então, vou até aproveitar um pouco do que a Lina já falou, né? Ela fez uma apresentação muito boa sobre a questão do registro dos dados e do monitoramento que a gente faz esse registro, né, por repasse do recurso. Eu já trabalhei na atenção primária, a Gabriela também já trabalhou na atenção primária, então é muito importante que a gente registre tudo aquilo que a gente fez. Se a gente não registra, não tem como quem está aqui no nível de gestão, principalmente de gestão federal, saber o que está sendo feito. Então, muitas vezes, a gente faz tanta coisa na atenção primária, tantas coisas positivas, efetivas, e muitas vezes essas coisas passam despercebidas porque não foram registradas apropriadamente. Então, o registro para o monitoramento dessa portaria é por meio da condição problema avaliado obesidade, diabetes e hipertensão. Você faz o registro no CISAB, e o monitoramento, a primeira etapa, então, a gente fez uma média de produção do segundo trimestre de 2020 em relação à média de produção do primeiro trimestre de 2021. E depois a gente vai fazer uma outra etapa, que vai ser com a média de produção do ano de 2020 com o ano de 2021. Pode passar, Gabi. Esse registro, então, ele é feito na ficha de coleta de dados simplificados e no prontuário eletrônico do cidadão, quando tem lá na fichinha aquela parte de problema, condição avaliado, destacar quais são os problemas e condições avaliadas naquela consulta, lembrando que os usuários podem ter mais de uma condição avaliada, na verdade, das pessoas com diabetes, mais de 30% têm obesidade, e as pessoas com hipertensão também, mais de 30% têm obesidade, então, apesar disso, a obesidade ela é muito invisibilizada ainda, né? Quando a gente olha todas as consultas realizadas na atenção primária, apenas 3% são referentes à condição avaliada obesidade, mas é um agravo que está em 26% da população. Então, 1 a cada 4 pacientes que a gente atende, ele tem obesidade. É importante que a gente registre isso nos nossos sistemas e sempre que avaliar, registrar que foi avaliado mais de uma condição. Pode passar. O monitoramento, então, vai ser realizado para todas essas condições avaliadas no momento da consulta. Então, pode ser registrado mais de um problema por consulta. Também qualquer profissional de nível superior pode registrar o problema, condição avaliada, e a gente vai avaliar separadamente o aumento nos 3 agravos. Pode passar. Então, a gente vai avaliar se houve aumento de consultas com problema, condição avaliada hipertensão, aumento de consultas com problema, condição avaliada diabetes e o aumento de consultas com problema, condição avaliada obesidade. Esses são os 3 indicadores que a gente está acompanhando nessa portaria. Então, não temos que jogar no ESU somente em CDS. No PEC também, pode colocar o CIAP, pode colocar o CID também de obesidade, hipertensão e diabetes que eles vão contar. O relatório de produção, então, a gente tira do cisab.saude.gov.br, a gente vai colocar lá a unidade geográfica, no caso de vocês, o estado do Tocantins, as competências que vão ser avaliadas e na linha e coluna, colocar na linha do relatório problema, condição avaliada. E ali, no tipo de produção, atendimento individual, vai colocar problema, condição avaliada, e aí vai colocar diabetes, hipertensão e obesidade, sempre quando for, né, cada um desses casos. E depois pode clicar ali em ver em tela, que aí vai aparecer para vocês um relatório de que foi avaliado. Eu trouxe assim, um breve relato do que a gente conseguiu ver já no primeiro trimestre de 2021, comparando com o primeiro trimestre de 2020. A gente ainda não comparou com o segundo trimestre, a gente vai fazer essa comparação da monitoramento da portaria agora no mês de julho e vai enviar para vocês. Mas a gente comparando os 2 primeiros trimestres de 2020 e 2021, pensando que em 2020 era quando a gente não tinha ainda pandemia, né? A gente observa que caiu a média de atendimentos de hipertensão e de diabetes e de obesidade subiu um pouquinho.
E aí eu acho que é importante a gente ressaltar, assim, que a gente sabe que estão todos muito envolvidos com a questão da pandemia, atendendo as pessoas, muitas vezes profissionais da atenção primária sendo jogados para a atenção secundária, para a emergência, para a urgência e emergência, por conta de não ter profissionais suficientes para atender, mas a gente sabe que as pessoas com hipertensão e diabetes e obesidade, elas continuam indo para o serviço, né? Elas continuam sendo acompanhadas. Muitas vezes não é nem questão de que elas não estão sendo atendidas, simplesmente não está sendo registrado. Então, eu queria reforçar aqui, mais uma vez, a gente registrar essas condições, principalmente a condição de obesidade, que ainda é um registro muito baixo, se a gente for comparar a quantidade de pessoas com obesidade que a gente tem hoje, em média, a mesma coisa do que pessoas com hipertensão, e quando a gente compara aqui o total de atendimentos, é muito menor a média, né, do que a média de atendimentos para pessoas com hipertensão, e a obesidade também é um problema crônico, também é um agravo importante, e é um agravo que é, inclusive, um fator de risco para a hipertensão e para o diabetes. Então, prevenindo a obesidade e cuidando da pessoa com obesidade, você também previne esses outros 2 agravos. E a gente vai enviar agora, em julho, para vocês um documento com as principais dúvidas e respostas a essas dúvidas, com monitoramento, e a gente vai enviar, vai fazer também uma live, uma videoconferência só falando sobre o monitoramento dessa portaria. Então, eu queria convidar vocês, provavelmente vai ser agora no mês de julho, mas vocês vão receber o convite, depois ela vai ficar disponibilizada no YouTube da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, e a gente está super à disposição para o que vocês precisarem. O nosso e-mail é cegan@saude.gov.br. E o departamento e a coordenação de doenças crônicas e tabagismo também estão à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? Obrigada. Muito obrigada, Thaís, pela sua fala. Surgiu um questionamento da Lengna Gomes quanto ao registro, né? Se vai ter que registrar tanto no ESUS e depois jogar no CDS. Não, se você tem a ficha CDS, você vai registrar na ficha CDS. E aí ela vai migrar essas informações para o ESUS. Não precisa saber. Certo. Respondeu Essa? a sua pergunta, Lengna? Sim. Todos os participantes, caso tenham algum questionamento, alguma dúvida, que possam estar sinalizando no chat ou o BS de Angico está perguntando. Então, não é para atender o paciente em ESUS, somente CDS? Eu não entendi. O ESUS que você está falando é o PEC? É o prontuário eletrônico? Isso, não, você vai atender no que você está acostumado a atender. Se você tem prontuário eletrônico, vai ser no prontuário eletrônico. Se você não tem prontuário eletrônico, vai ser na ficha que você está acostumado a atender os pacientes, no CISAB. O importante é fazer o registro e registrar na base para o sistema subir essas informações. Se for no sistema, sim. No CISAB, essas informações vão chegar sozinhas, mas tem que registrar, né? Por isso que é importante que tenha, como eu acho que foi, eu não sei, desculpa, eu não sei quem que falou, que é importante ter o digitador que coloca essas informações, caso não tenha o prontuário eletrônico, né? Thaís? Oi. Pode complementar? Como faz essa questão com os municípios? Porque tem alguns municípios que eles possuem o CDS e os outros já inserem diretamente no sistema online o ESUS. Então, aqueles municípios que não tiverem, eles vão precisar, né, concentrar no digitador, que ele vai, normalmente o digitador, ele pega um pendrive, vai naquela unidade, pega as informações, aí ele consegue enviar para o computador, vou dizer assim, mãe, né, e consegue registrar essas informações. Então, tem que ver como que é no município, né, se for dessa forma, provavelmente o digitador ele vai pegar essas informações das outras unidades e inserir.
né, num só computador, que é vou dizer assim, o mãe que ele consegue registrar essas informações. Isso mesmo, Jéssica. Aí eu acho que vale esse registro, né, de dizer que as que são informatizadas, que utilizam o ESUS, né, o PEC, que continuem preenchendo, não é normal. O importante é que essas informações sejam alimentadas em algum sistema, né? Acho que pelas falas Isso. o que a gente consegue compreender é isso, que o importante é que o registro seja feito, independente de qual sistema, se seja CDS, SUS, o importante é registrar. E qualquer dúvida também que vocês tiverem, podem mandar para a gente por e-mail, por e-mail segan@saude.gov.br, que a gente também responde o que vocês precisarem, tá? Muito obrigada, Thais. A gente também, quanto diretoria, né, se coloca à disposição do município. Surgiu esse questionamento que lá no município eles querem que façam os dois registros, né? Tem alguma orientação ou se fizer um registro já conta, né? Mas se fizer dobrado, acontece algo? Tem algum problema na base? Eu acho Não que a sei se Jéssica ficou claro. poderia ajudar os municípios, que eu acho que ainda não está muito claro a questão do registro das fichas CDS no ESUS. Ela falou, Jéssica, questionou contra a duplicidade, né? Se há duplicidade, já que o município recebeu a orientação de estar preenchendo nos dois. Como que fica essa questão da duplicidade dessas informações? Você consegue responder o município? Então, acredito que deveria identificar o porquê que está recebendo essa orientação, né? Se tem o ESUS, se o profissional ele tem acesso ali na unidade à internet, ele tem acesso ali ao ESUS em tempo real, não teria necessidade dele estar preenchendo no CDS. Então, acredito que deveria fazer essa identificação do porquê que eles receberam essa orientação. Vocês podem estar ligando, né, lá na diretoria de atenção primária, nós podemos estar dando esse suporte com relação ao sistema, tá? 3218-1771. Nós podemos estar orientando melhor com relação ao sistema. Por que vocês receberam essa orientação? Porque se vocês estão inserindo no ESUS, não teria essa necessidade de estar inserindo no CDS também, né? Porque normalmente o município utiliza quando, às vezes, não tem acesso à internet ali em tempo real, e aí ele insere e depois o digitador, ele pega essas outras informações, né? Então, a gente está à disposição também para apoiar vocês, se vocês quiserem estar ligando para a gente conseguir identificar e apoiar melhor, que normalmente cada situação tem uma realidade diferente, então a gente pode estar acompanhando de maneira individualizada, tentar entender e ajudar vocês, apoiá-los. Pode ligar, Alegna. Uhum. Isso mesmo. Muito obrigada. A gente agradece aqui a participação da Thais, da Gabriela, enquanto apoiadores do Ministério. A gente agradece a participação e a explanação de todos, que foram um momento extremamente enriquecedor, né? Acho que para todos aqui presentes. Eu gostaria agora de fazer alguns informes, né, quanto aos nossos próximos eventos. Nós teremos um evento na segunda-feira, que será a webconferência Atualizações no Manejo das Gestantes no Cenário da Covid-19, que será a partir das 14 horas por meio da plataforma Zoom. Acho que antes de passar para o encerramento, surgiu um questionamento da Kailane, se a gente vai falar sobre a utilização de recursos no qual o município recebeu recurso para ações para hipertensão, diabetes e obesidade da Covid-19.
Jéssica? TT, você pode falar sobre esse recurso? É esse da portaria, que é justamente... Seu microfone está fechado. Esse recurso, né, a gente até apresentou para os gestores agora nessa CIR, é um recurso, né, extraordinário, né, é um recurso de parcela única, e o objetivo é justamente isso, é incrementar as consultas, aumentar o número de consultas, né, e atendimentos e acompanhamentos de hipertensos, diabéticos e obesos. Então, o que é que se verificou nos nossos sistemas de informação? Não só a nível de Estado de Tocantins, mas a nível de Brasil, que diminuiu muito o número de consultas. E além de tudo, a hipertensão, o diabetes e a obesidade, eles são agravos que, se um indivíduo com algum desses agravos é contaminado pela COVID, o risco de complicações é bem maior. Então, por conta disso também foi que veio esse recurso, pelo risco maior de complicações pela COVID e porque houve em 2020 uma diminuição desse número de consultas, tanto a hipertensos, diabetes como obesos. São doenças graves, né? Eu costumo dizer que, inclusive, a obesidade, até a pandemia, ela não era vista como uma doença, nem por nós profissionais, nem pelos gestores. E a partir da pandemia se viu. Por quê? Porque uma pessoa obesa, contaminada pela COVID, o risco de complicações é bem, bem maior, né? Então, por isso também que essa portaria, um dos objetivos é esse, é aumentar esse monitoramento, aumentar esse atendimento, esse número de consultas, né? A esses agravos. E, claro, o diagnóstico também, né? Porque muitos, às vezes, ainda falta, às vezes, o diagnóstico. Você quer complementar, Jéssica? Não acredito, eu faço dessas palavras as minhas, acredito que essa portaria, em todos os âmbitos, os municípios podem aproveitar e fortalecer as ações que eles já realizam no seu município, né? São ações que já fazem parte da rotina da equipe, então é importante, na verdade, o Ministério trouxe essa portaria mesmo para motivar, para garantir que essas ações sejam, de fato, ofertadas, né? Acho que é isso, TT. Obrigada, meninas, pela explanação. A Lidiane fez uma pergunta se pode ter acesso a essas frequências desses eventos online. Pode sim, você pode estar nos solicitando via e-mail. A Jéssica vai colocar aqui no e-mail, o e-mail da área técnica, que a gente pode estar encaminhando posteriormente, tá? Você solicita via e-mail, no e-mail da área técnica que ela vai colocar no chat, tá bom, Lidiane? Nesse momento, eu gostaria de reforçar o preenchimento da frequência, né? Até o momento temos 94 participantes. Eu gostaria de reforçar a importância que todos assinem a frequência. A Marta vai disponibilizar novamente no chat o link da frequência e é importante esse registro para fazer contar a sua presença neste evento. Eu gostaria também de solicitar nesse momento que cada participante avaliasse de forma bem sucinta o nosso evento no chat, para que assim possamos aperfeiçoar os nossos próximos eventos. Se possível, que colocassem o que acharam, quais os próximos temas que vocês querem que a gente aborde, o que vocês observaram nesse seminário, tanto no dia de ontem quanto no dia de hoje. Bem produtivo. Não se acanhem, pessoal. Podem colocar realmente o que vocês acharam. A gente também aceita críticas, tá? Se algo não conseguiu
alcançar a expectativa também pode colocar. Esse é o momento da gente estar aperfeiçoando o nosso evento. Nesse momento, eu gostaria de agradecer, então, a participação de todos nesses 2 dias de evento. Sabemos da necessidade de atuação sobre essas doenças crônicas e o papel primordial que a atenção primária tem, ainda mais nesse período da Covid-19, dos riscos que esses grupos de pessoas com doenças crônicas estão sujeitos, do medo em buscar as unidades de saúde, dos profissionais que estão ali na linha de frente, com extremamente sobrecarregados, com muitas demandas em decorrência da pandemia da Covid-19, mas que isso não deve nos impedir de continuar monitorando e prestando a assistência necessária. Eu coloco aqui a Diretoria de Atenção Primária do Estado do Tocantins à disposição dos municípios, que a gente possa, de alguma forma, contribuir para esse momento, que de alguma forma a gente consiga ter sensibilizado a todos aqui presentes, a permanecer, a monitorar, a avaliar, a inserir os dados no sistema, porque muitas vezes o município pode estar sim realizando as ações, né? A gente não está dizendo que o município não está realizando. Muito pelo contrário, a gente sabe que os municípios estão se doando arduamente, mais do que a sua carga horária, ainda mais nesse período, né? A gente entende. Mas que o registro também é importante. Então, não adianta a gente fazer muito e não registrar, porque parece que não está sendo feito, e não é isso que a gente quer. A gente quer realmente que o município consiga expressar o seu real trabalho, aquilo que ele está desenvolvendo com excelência. Então, aqui a gente se coloca à disposição pelos telefones 3218-2732, pelo 3218-3272, 3218-1771, tanto a gerência de áreas estratégicas para os cuidados primários, quanto a gerência de monitoramento e avaliação da atenção primária e a diretoria de atenção primária como um todo. Bastante esclarecedor, ontem foi muito bom, tanto o conteúdo quanto o tempo. Obrigada pelo elogio, disseram que a mediação foi muito boa. Vai ser disponibilizado o material nos e-mails, tá? Com certeza o calor humano dos eventos presenciais está fazendo muita falta, porém os eventos online têm sido excelentes. Que bom que você gostou do nosso evento. Realmente, a gente sente falta do calor humano, né, do contato, ainda mais assim distantes, né? E aí eu aproveito para solicitar aqueles que têm câmera, né, que abram, para que a gente se sinta cada vez mais próximo e que a gente também possa fazer o registro desse evento, para que a gente tenha várias fotinhos, vários registros de... Olha como é bom, tantas carinhas, como é bom vê-los. Eu vou só reforçar, pessoal, o nosso evento de segunda-feira, né, pediram para falar sobre a nossa programação, sobre o que a gente vai abordar na segunda-feira. A gente vai ter 3 palestras. A primeira é sobre a implementação da nota técnica número 7 de 2021, que orienta os profissionais de saúde sobre o atendimento a gestantes suspeitas ou confirmadas para o novo coronavírus. Falaremos também sobre a Lei 14.151 de 2021, que assegura motivos para o afastamento da gestante do trabalho presencial durante o período da pandemia causada pelo novo coronavírus, sem prejuízo de recebimento salarial. E também abordaremos a Portaria 731, de 16 de abril de 2021. A gente vai estar disponibilizando todo esse link no grupo do WhatsApp de vocês, nos e-mails, em todas as redes sociais e canais oficiais de comunicação. A gente solicita a presença, que todos agendem essa data, é de extrema importância a gente falar, né, sobre as gestantes, sobre o alto índice de mortalidade materna que estamos tendo. É extremamente preocupante, a gente sabe disso, né? Já temos 30 casos de óbitos maternos até o período. É um número assustador e a gente sabe do cuidado que a gente tem que ter com essas gestantes, né?
Desses 30, seis foram por causas não Covid, né? E 24 por novo Covid-19. Eu gostaria, então, aqui de agradecer novamente a presença de todos, que todos tenham um ótimo final de tarde e um ótimo final de semana. Não esqueçam de preencher a frequência e até um próximo evento.